Mas, meu amigo, comece o seu dia feliz, criatura. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amém. Em Santa Isabel do Oeste, uma pequena cidade no interior do Paraná, a fé e a história se fundem de maneira extraordinária. Neste documentário, exploraremos o Santuário Diocesano de Nossa Senhora Aparecida, um lugar sagrado que surgiu a partir de um milagre que transformou a vida de uma família e da nossa comunidade. Atualmente reitor desse Santuário Diocesano de Aparecida, eu, Padre Marcelo, tenho a alegria de participar desse documentário que relata um pouco desta história, que busca resgatar esses momentos tão importantes que marcaram e que marcam este nosso Santuário Diocesano. Estado aqui há um pouco mais de 2 anos e meio, vejo todos os dias romeiros que a esse espaço acorrem, expressando sua devoção, seu carinho para com esta Mãe Aparecida. E esta é uma das coisas mais bonitas e mais impressionantes desse nosso santuário. Como todos os dias, vindos desta nossa região sudoeste, e de regiões mais distantes, romeiros trazem suas súplicas, trazem seus agradecimentos à Mãe Aparecida. Conhecendo a história que levou à fundação deste santuário, partilho da alegria, estas mesmas famílias que hoje acorrem como um dia a família Brus Amarelo, partilha, coloca aos pés desta Mãe as suas necessidades, a sua devoção, o seu agradecimento. Por isso, é com grande alegria que esse documentário poderá fazer alcançar a tantos outros a existência deste espaço, permitindo que outras tantas pessoas ainda se acheguem neste santuário. Neste livro que carrego às mãos, alguns dos relatos das graças alcançadas, aqui transcritas, partilhadas pessoalmente por muitos dos romeiros, aqui neste santuário, principalmente com as irmãs que acompanham esse bonito trabalho já há algum tempo. Irmã Júlia, que pacienciosamente ouve, transcreve e faz chegar a tantos outros com alegria as graças que brotam das mãos desta Mãe. Que cada romeiro, que cada romeira possa se sentir partícipe desse espaço. Esse espaço que é construído a muitas mãos, a casa desta Mãe Maria quer acolher cada vez mais a você, que a esta Mãe se devota. No ano de 1967, Dona Olímpia, mãe de Milton, foi designada a ser representante do Clube dos Sócios da Rádio Aparecida, onde deu continuidade por 43 anos. Em meados de 1974, houve um concurso no qual o padre Vitor Coelho
iria visitar a cidade do representante que tivesse o maior número de sócios, com a imagem de Nossa Senhora Aparecida, e com a ajuda de municípios vizinhos, Olímpia recebeu a premiação de primeiro lugar. Em 1975, na nossa cidade, o menino Milton Brus Amarelo ficou muito doente. A família procurou todos os recursos, porém, apesar de todos os esforços, os médicos não conseguiram encontrar uma solução e, sem esperança de cura, o enviaram de volta para casa. Então, tanto meu pai quanto a minha mãe foram pessoas totalmente dedicadas à Igreja Católica. Por onde eles passaram, eles sempre colaboraram, sempre se dedicaram ao máximo que eles podiam. Em Santa Isabel do Oeste não foi diferente. Tudo começou no ano de 1962, quando eles vieram para cá. Meu pai e minha mãe, pessoas devotas de Nossa Senhora Aparecida. A minha mãe, em especial, ela foi representante no Clube dos Sócios de Nossa Senhora Aparecida, da Rádio Aparecida, por longos 43 anos. Ela começou em 1967. Eu vou mostrar aqui um diploma desse ano que foi assinado pelo padre Vitor Coelho de Almeida. Esse é o diploma, que a minha mãe foi designada a ser representante do Clube dos Sócios em 1967. Essa foto é o meu pai e a minha mãe em frente à Basílica Velha de Aparecida do Norte. Eu não tenho absoluta certeza, mas foi em volta da 1972, 73. Minha mãe já era conhecida e meu pai pelo padre Vitor Coelho de Almeida. A minha mãe, ela deu continuidade como representante, e tem um fato muito importante. A dedicação dela era tanta. Em 1973, tinha um concurso, o padre Vitor promoveu para que o representante que fizesse o maior número de sócios, ele ia fazer a visita com a imagem de Nossa Senhora Aparecida, por ter tido a premiação de primeiro lugar como representante. Minha mãe se dedicou tanto que em 1973, com a ajuda, lógico, dos municípios vizinhos aqui, ela conseguiu tirar o primeiro lugar como representante. Eu tinha apenas 11 anos de idade, eu estava em sala de aula e, de repente, começou a me dar uma dor muito forte no abdômen, muito forte, uma dor irresistível. Eu pedi licença para minha professora, relatei para ela, pedi para que ela me liberasse para que eu fosse para casa. Ela me liberou, eu fui para casa. Chegando em casa, um pouco mais tardinha, meus pais me levaram para o hospital. Chegando no hospital, fui atendido prontamente, médico, enfermeiras, e imediatamente o médico passou aos meus pais que teriam que fazer uma cirurgia, porque a minha situação era de um risco muito grande e que, se não fosse feita a cirurgia, provavelmente eu não iria aguentar. Aí foi feita a cirurgia, uma cirurgia de grande risco, e passaram isso para os meus pais. Porém, graças a Deus e a Nossa Senhora, a cirurgia foi muito bem sucedida. Demorou umas 4 horas aproximadamente a cirurgia, mas foi bem sucedida. Na época não tinha os recursos que tem hoje, né? Faziam 9 dias que eu estava no hospital, eu ainda não tinha levantado da cama, do leito.
e eu era criança. O médico veio me ver de manhã e eu pedi para ele: doutor, eu quero ir para casa, eu preciso brincar, eu quero correr. Aí ele falou para mim: só que para você ir para casa, você tem que no mínimo sair daqui caminhando. Foi aí que quando o médico virou as costas, propriamente dito, eu já pedi para minha mãe: mãe, vamos dar uma volta que eu quero sair do hospital. Não passou nem meia hora, não lembro bem, fomos caminhar no corredor do hospital e infelizmente nesse dia aconteceu, e foi o pior dia que me aconteceu, que rompeu o meu intestino. A partir daí, a minha situação só veio a piorar. Assim, rompeu o intestino e começou um grande vazamento. E não tinha o que fazer, eu estava fraco, não dava para fazer outra cirurgia, e a minha situação foi se agravando a cada dia que passava. Bom, 28 dias de hospital, com medicamento intensivo, eu já estava em pele e osso. E os médicos chegaram, então, à conclusão de que não tinha mais o que fazer por mim. Porque se eu ficasse lá, não tinha muita previsão de melhora. Aí resolveram e me deram, falaram que eu podia ir para casa, que me deram alta para ir para casa. Porém, nesse dia, eu recebi a alta, só que as previsões não eram nada boas. Os médicos alertaram meus pais que a minha situação era quase que irreversível, que aquele vazamento, naquela situação que eu estava, poderia demorar 30, 60, 90 dias, até 6 meses. Isso para não dizer assim, você tem no máximo 6 meses de vida. Bom, foi nesse dia, até hoje eu me emociono. Foi nesse dia que a fé do meu pai, a fé da minha mãe entrou em jogo, entrou no meio disso tudo. Sem que um soubesse do outro, e eu, próximo a minutos, saí para casa, meu pai fez a promessa de que, se eu ficasse bom, ele me levaria ele ou alguém da família me levaria em Aparecida do Norte para lá cumprir a promessa. E a minha mãe, sem saber do meu pai, com esse terço aqui, ó, esse terço que eu tenho até hoje em mãos, recorreu a Nossa Senhora Aparecida e falou: Mãe Aparecida, Nossa Senhora Aparecida, Mãe de tantas graças, se a Senhora conceder a graça ao meu filho para que ele fique bom, eu prometo que vou fazer a doação, vou doar uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, e essa imagem terá que vir diretamente do santuário da cidade de Aparecida do Norte. Essa foi a promessa feita pelo meu pai e pela minha mãe. O vazamento era intenso, era trocado de 5 a 6 curativos por dia. Chegando em casa, no terceiro dia, a minha mãe veio de manhã, eu lembro como se fosse hoje, eu estou vendo o lugar, e ela veio trocar o curativo. Ela perguntou para mim: filho, a tua irmã já trocou o curativo hoje?
Eu falei, não, mãe. Ela tirou, fez o curativo, tinha apenas um pouquinho de secreção naquele curativo. Ela veio novamente, mais tarde, tinha que trocar 5, 6 vezes por dia. Ela foi trocar o curativo e o curativo estava limpo, limpinho, não tinha nem secreção, nada. Aí foi que provavelmente eu recebi a graça pela fé dos meus pais. Todos os anos, desde o milagre, o dia 12 de outubro foi marcado por uma grande festa, que atraía pessoas de todas as partes para participar da celebração eucarística. Com o crescente número de participantes, Monsenhor Cestílio decidiu convidar o padre Vitor Coelho de Aparecida para vir até o município. No ano de 1975, a promessa da mãe de Milton foi cumprida. A imagem de Nossa Senhora Aparecida, enviada por padre Vitor Coelho, seguiu sua jornada até Guarapuava por intermédio de um sacerdote. De lá foi trazida até Santa Isabel do Oeste por um caminhoneiro, e no ano de 1976, que a promessa do pai de Milton foi cumprida, e ele foi levado até o santuário em Aparecida do Norte. Tendo a imagem de Nossa Senhora Aparecida, padre Cestílio decidiu envolver a comunidade na preparação para a festa do dia 12 de outubro. Assim, deu-se início à novena, com a reza do terço em todas as capelas dos setores da paróquia, sempre acompanhada pela imagem da santa. Foi emocionante ver a organização do povo, que se mobilizou de várias formas, com tratores, carroças, carretas, cavalos e até a pé, para participar, rezando, cantando, agradecendo, intercedendo e pedindo orações pelos doentes, familiares e amigos. Os 9 setores envolvidos foram Jacutinga, Alvorada, Marrequinha, São José, Nova Estrela, Santo Antônio, Alto União, São Pedro e São Paulo. No dia 12 de outubro desse mesmo ano, no encerramento da novena, a Santa Missa foi celebrada em frente à Igreja Matriz. A imagem foi trazida em um desfile, acompanhada por carros. Durante a celebração, flores feitas pelas crianças foram oferecidas, e aplausos, cânticos e orações marcaram o momento. Entre emoções, lágrimas e muita fé, a comunidade viveu essa manifestação de devoção à Mãe do Céu, depositando nela toda a sua confiança, entregando e consagrando suas famílias, crianças, idosos e doentes. Durante a Santa Missa, ao ver a multidão de fiéis devotos e em oração, Padre Cestílio teve uma inspiração divina: construir um santuário. Algumas fotos. Aqui é quando eu peguei a imagem para entregar para o Padre Cestílio, a mesma imagem. Aqui eu estou com 11 anos. Nesse dia foi feito uma mobilização. Antes do dia 12 de outubro, as pessoas fizeram novenas nas capelas do interior, para que se realizasse então no dia 12 de outubro a entrega da imagem. Reuniu-se mais de 2.000 pessoas na frente da Igreja Matriz, e no dia 12 de outubro de 1975 foi realizado a Missa em Ação de Graças. Nesse momento aqui, foi quando o Padre Cestílio, com a mão no meu ombro, estava relatando o que tinha acontecido comigo. Ele relatou que esse menino não foi só uma graça, mas tinha sido um milagre que tinha acontecido com ele. E esse menino sou eu hoje. As pessoas queriam ver depois quem que era o menino. E aqui sou eu, com 11 anos. Nesse mesmo dia, nesse mesmo instante que o padre estava comentando sobre o que tinha acontecido comigo, ele falou o seguinte:
que essa imagem, ela teria que ser colocada em algum lugar aonde todos os que lá fossem e a vissem soubessem do que tinha acontecido comigo, da grande fé e da grande graça que tinha sido alcançada pela fé dos meus pais. Por volta de 1978, Padre Vitor Coelho, aproveitando a ocasião, esteve em Santa Isabel para fazer a entrega da menção honrosa a Dona Olímpia e trouxe consigo a imagem peregrina de Nossa Senhora, que já havia viajado por todo o Brasil. A chegada dele à nossa cidade foi um momento inesquecível. A celebração, que atraiu uma multidão emocionada, foi tão grandiosa que não pôde ser realizada dentro da igreja matriz. As pessoas, encantadas ao ver de perto o padre vestido de branco, estavam visivelmente emocionadas. Aquele que antes conheciam apenas pela voz, agora estava ali, em seu meio, trazendo alegria, fé e uma bênção especial para todos os devotos presentes. Durante sua visita, Padre Vitor Coelho não apenas abençoou o povo, mas também inspirou o pároco local a iniciar a construção de um pequeno santuário, reconhecendo o grande número de romeiros que todos os anos, no dia 12 de outubro, vinham até Nossa Senhora para agradecer, fazer seus pedidos, orações e cumprir suas promessas com muita fé. Numa ocasião eu segurei o guarda-chuva, o Padre Vitor, porque o sol era muito quente e nós estávamos fora, né? Então o vento, graças a Deus, segurei lá para cuidar ele um pouco também. Ele me disse, Coragem, se puder, eu quero vir fazer a igreja, ajudar a fazer a igreja aí para vocês, tá? E daí eu perguntou muito, ficou muito bem, graças a Deus, então tem mais uma pessoa. Mas Deus não taiou, levou ele antes, graças a Deus, certo, ele está bem lá no céu. Tá? Era o ano de 1979, por volta de novembro. O pároco se dirigia a uma das capelas do interior quando, ao passar por uma pequena mata que margeava a estrada, onde antigamente havia uma raia dos holandeses, que era usada para corridas de cavalos, percebeu que alguém estava derrubando árvores dentro da mata. E tinha um senhor aqui nesse bosque, mas era um bosque fechado, tinha bastante... era fechado. O senhor Simão Bloch. E ele falou isso para mim, se ele estiver aí na volta da missa da linha São Pedro que ele foi celebrar, ele ia chegar a conversar com o seu Simão. Muito bem, era para acontecer. Durante a missa na comunidade de São Pedro, essa ideia se tornou um pedido em suas orações: a construção de uma pequena igrejinha ali no bosque. Além de criar um espaço de oração, isso ajudaria a preservar aquela parte da mata, transformando-a em um local de paz e reflexão para todos. Na volta da capela de São Pedro, o pároco teve uma ideia. Aí, conversando, ele pediu para o Simão: Simão, eu tenho uma dívida comigo mesmo sobre uma coisa que aconteceu e eu acho que aqui é o lugar ideal para aquilo que eu tenho em mente de fazer. Aí o Simão perguntou para ele, né? E ele falou o seguinte, que ele queria fazer uma capela, uma capelinha, uma espécie de uma capelinha para poder expor uma imagem, e aquela imagem tinha sido doada por uma mãe que recebeu uma graça aqui em Santa Isabel. E o seu Bloch falou o seguinte para ele, daí ele pediu para comprar um pedacinho de terra. Aí o seu Bloch falou para ele, mas quanta terra você precisa, padre? O senhor precisa? Daí ele falou, olha, uns 80 metros para dentro aqui já tá bom. Por uma largura que dê para as pessoas entrar, daí fazer a capelinha no fundo desses 80 metros. O seu Simão pediu para ele, padre, que imagem seria essa? Aí ele falou, o seu Simão, palavras dele do padre Cecílio comigo pessoalmente nesse dia.
O seu Simão então pediu que imagem que era. Aí o padre Cecílio falou para ele: é uma imagem de Nossa Senhora Aparecida. Ele concordou em doar uma parte do terreno, sugerindo uma área de 50 metros de frente por 80 metros de fundo. Como condição, pediu que a igrejinha fosse dedicada a Nossa Senhora Aparecida, de quem era devoto. Padre Cestílio agradeceu emocionado pela generosidade de Simão e perguntou sobre as árvores restantes. Simão garantiu que já havia tirado o necessário e que poderiam começar a limpar o terreno quando quisessem. Ao sair, Padre Cestílio, repleto de alegria, mal conseguia conter a felicidade. Em 1979, durante suas férias na casa de familiares no Rio Grande do Sul, Monsenhor Cestílio passou por Getúlio Vargas e se deparou com uma pequena igreja ao lado da igreja matriz da cidade. Encantado com a beleza da construção, ele fotografou a igrejinha e, quando voltou a Santa Isabel do Oeste, levou a imagem como modelo à construtora Renz, solicitando que construíssem uma réplica no bosque. Em 1980, a obra iniciou-se e foi realizada conforme o planejado, abrangendo todo o terreno sob a estrada, e o local passou a ser conhecido como Recanto Mariano. A então conhecida Romaria levava o nome de Caminhada Penitencial e a igrejinha era chamada de Templo Santo de Nossa Senhora. Eu fui que construí lá, só que agora eu não lembro, só sei que quem fez a fundação lá, o santuário, foi o Valdir Mazuti, que foi feito, não sei se foi a primeira romaria, a primeira festa, porque ele fez todas as fundações lá. Ele doou para o santuário e daí no ano seguinte já foi feita a capela que existe até hoje. Eu construí lá o santuário conforme está, em cima daquela fundação. Após a aquisição do terreno, os preparativos para a primeira romaria, em 12 de outubro de 1982, estavam em andamento, com a expectativa de atrair cerca de 10 mil pessoas. Na véspera, o dia teve um lindo pôr do sol e uma noite estrelada, mas uma forte chuva começou às 4 horas da madrugada e persistiu até às 8 horas. Quando que era umas 2:30 da manhã, começou a chuva. Começou a chover. E aquela chuva muito forte. E daí o padre Cecílio foi lá no santuário ver, porque daí nós começamos a abrigar o povo na cidade. Mas lá no santuário era bem mais gente do que na cidade. Não tinha. Daí o padre voltou de lá e ele disse: tu prepara a cesta. Eu tinha uma cesta que eu levava as coisas sagradas, né, para rezar a missa, tudo, né. Vamos lá rezar uma missa para aquele povo de lá. Diz, e daí depois voltamos, vamos rezar outra aqui no centro social para o povo daqui. O centro social estava muito cheio, até os corredores em cima, tudo cheio de gente, cheio mesmo. E daí fomos lá, rezar uma missa lá, mas lá era assim, abaixo de chuva, todo o povo molhado, escorrendo água. Tinha um lá que o outro tinha guarda-chuva, outros não tinha e ninguém heredava o povo de lá. Rezei uma missa, saímos de lá para vir para casa. Quando nós chegamos naquela baixada embaixo, não existia calçamento, não existia nada, gente. Era chão, era terra. E daí, quando que nós estávamos vindo para casa, o fusquinha do padre atolou bem naquela baixada lá, ele tentou de tudo, não teve jeito. Daí foram pessoas que estavam trabalhando no churrasco empurrar para sair de lá para nós vir rezar outra missa aqui. E daí então o padre David ficou arrumando aqui, e daí nós chegamos e a missa rezada depois aqui no centro social. Mas era muito sério, era muito triste quando chovia, era um atolador, gente tudo de pé no chão, não tinha como tu ir de calçado e dizer, olha, eu vou de um sapatinho, alguma coisa. Não. Não tinha muito o que fazer, tinha as árvores e o santuário, e depois foi feito. A primeira construção que foi feita lá é aquela cozinha que ainda existe lá. Hoje foi restaurada, tudo, né? Mas não tinha muita coisa. Não tinha. A primeira romaria, essa se deu no ano de 1982, e as subsequentes depois, elas eram realizadas da seguinte maneira. Essa imagem que
vocês estão vendo, saía da igreja matriz, lá da cidade de Santa Isabel, e era trazida até o bosque aqui em Romaria. Centenas e milhares de pessoas acompanhavam e vinham em peregrinação até o bosque. Outras centenas e milhares de pessoas ficavam aqui aguardando a chegada da imagem. Era uma tradição da época se cumprir rigorosamente o horário, e todos os anos, no mesmo horário, a imagem ela chegava aqui às 10 horas da manhã. Saía da igreja às 9, chegava aqui às 10 horas e era celebrada a principal missa do dia. E assim que continuou por muitos anos. Hoje a necessidade de fazer novos horários foi uma necessidade pela quantia de pessoas que vêm em horários diferentes, o acolhimento com outras celebrações, com outros horários da Santa Missa. Mas a principal ainda, a tradicional, a essência é aquela das 10 horas. Eu participei 2 vezes daquelas peregrinações que a Nossa Senhora vinha fazer junto de nós, que era ela que vinha, não a gente que ia. Ali em frente à igreja era multidões de gente, e o altar era em cima de um caminhão, ao palco onde se rezava, né, o presbitério, e a gente ali ajudava, como noviças, como formanda, nós ajudávamos ali. Depois que foi pensado em construir esse santuário, que foi sempre o grande desejo do padre Sistílio José Mioto, era de ter esse santuário. Ele era muito devoto de Nossa Senhora Aparecida. Aí começou, que não tinha igreja, tinha o centro social. Então, para a festa, a gente tinha que levar tudo que estava no centro social para o santuário. Terminava a festa, tinha que recolher tudo de volta para o santuário, para o centro social. Era a gente trabalhava até, nós trabalhava até 11 horas da noite, às vezes. Saía ia para casa tudo embarado, porque geralmente chovia, entendeu? Nos últimos anos, os dias que antecedem o 12 de outubro, do dia 3 ao dia 11, são marcados pela novena realizada durante essas noites no santuário. Todos os dias, a novena começa com uma caminhada penitencial, onde os fiéis saem da cidade e seguem em direção ao santuário, em um ato de fé e devoção. Na casa da mãe, muitas pessoas se reúnem para rezar juntos durante essas noites sagradas, criando um ambiente de profunda espiritualidade e união. A cada noite, momentos de grande devoção tocam o coração dos presentes, como a exposição do Santíssimo Sacramento e a oferta de flores a Maria. Essas flores são carregadas de simbolismo, pois junto com elas, os fiéis entregam suas dores, preocupações e também seus agradecimentos, em um gesto de confiança e entrega à Mãe Aparecida. As novenas são momentos carregados de emoção e gratidão. Essas noites são uma preparação espiritual intensa que aproxima os fiéis de Nossa Senhora Aparecida e fortalece os laços de fé entre a comunidade. Um aspecto forte aqui em Santa Isabel, que sempre me chamou a atenção nesse período de romaria, nesse período das novenas que antecediam as romarias, era ver aquelas pessoas que vinham pagar promessas. As pessoas que, de uma certa altura em diante, iam de joelho, iam caminhando, né, com os próprios joelhos até diante de Nossa Senhora para pagar uma promessa. Isso aqui me chamou muito a atenção, porque inclusive me tocou muito, né, na minha própria espiritualidade. Eu pensava, meu Deus, eu às vezes tenho preguiça de vir caminhando dali da casa das irmãs até o santuário para fazer um pouco de sacrifício, e essas pessoas vêm e fazem tantos quilômetros de joelho para pagar uma promessa e acreditando profundamente nesse milagre, nessa graça de Deus na sua vida. Então esse foi um aspecto que me chamou a atenção. Desde 1982, todo dia 12 de outubro, o Santuário Diocesano de Nossa Senhora Aparecida se enche de uma fé que emociona. Desde a sua primeira edição até os anos atuais, a romaria ao pequeno santuário
tem sido marcada por inúmeras manifestações de fé e devoção. Milhares de romeiros chegam de todos os cantos, cada um deles traz um pedaço do seu coração e da sua devoção. Ao chegar, muitos se ajoelham aos pés de Nossa Senhora Aparecida. Lá, fazem pedidos, promessas e agradecimentos com lágrimas nos olhos e fé no coração. Esses momentos são cheios de emoção e esperança, e mostram a confiança que temos em nossa Mãe Aparecida. Ao longo do dia, as missas são celebradas com muita alegria. Mesmo quando o tempo não ajuda, às vezes com chuvas fortes, às vezes com calor intenso, os romeiros não desanimam, eles continuam firmes em sua caminhada, enfrentando todas as dificuldades, com um sorriso e a certeza de que sua fé será recompensada. O amor de Nossa Senhora, Aparecida pelo povo brasileiro, é visível em cada gesto de carinho. O santuário se enche de uma energia especial, que renova a fé e o ânimo de todos que estão lá. A Romaria é mais do que uma celebração religiosa. É uma prova emocionante da força e da união de um povo que acredita profundamente na proteção e no amor de Nossa Senhora Aparecida. As romarias funcionavam assim. Então, em cima do palco, sempre a gente colocava um andor. Eu presenciei coisas lá no santuário que vocês não podem imaginar. Então, eu e mais sempre eram 3 pessoas que nós ficávamos nos pés da imagem e nós alcançava sempre, porque todo o povo queria tocar na imagem. Nós colocava fita nos pés da imagem, aquela fita era abençoada, o povo passava e pegava, dava um beijo na fita, que saía dos pés da imagem. E a gente ficava lá, conversando com o pessoal, nós nunca deixava sozinho, conversando com o pessoal, ajeitando. É a primeira vez que eu vim aqui, em 87, em Santa Isabel, né? Eu vim da Argentina, Paraguai, depois vim para aqui. Em junho de 87. E sei que eu vi com todas as turmas das meninas que estavam aqui em Santa Isabel, que estavam muitas jovens. Vimos todo dia rezando o terço. Me lembro sempre, a estrada era toda empoeirada, né? Você caminhava assim, eu que vinha da cidade, nunca tinha visto assim uma estrada tão grande, com tanto poeira. E me impressionou muito esse lugar no meio do bosque. Mas não participei da primeira romaria, porque eu saí e fui em Palma, que aqui só 3-4 meses. Depois voltei novamente em 90, 91, e então eu participei da romaria e fiquei encantada de tanta gente durante a novena, tanto que os pregadores que vinham, ele perguntava se era o dia da novena ou se era o dia da festa, da tanta gente que povoava este lugar. Não tinha ainda o presbitério, né? Esta parte aqui era só da parte do bosque. E sei que celebravam aqui na frente da Santinha, com uma mesinha pequenininha aqui, e celebrava e todo mundo estava direcionado à capela. Eu posso confessar que estando aqui, atendendo os romeiros no dia a dia, que Nossa Senhora fica pouquíssima vez sozinha. Sempre tem ida e volta, de família, e bicicleteiro que vem, e jovem, idoso, vem pedir promessa, pagar promessa, vem também pedir graças e bênção. Tantas graças que Nossa Senhora aqui derrama para tantos e tantos romeiros. Nós sempre fazemos mais ou menos 3.000, 4.000 pessoas que vêm aqui, sem contar o domingo. Domingo que vem à missa, a pessoa não marca no caderno. Então é só durante a semana que vem, em um mês, este número de pessoas. Ao longo dos anos, cada padre que passou pela paróquia deixou sua marca especial na construção e no desenvolvimento do santuário, contribuindo para sua edificação. Cada um trouxe consigo suas próprias ideias, perspectivas e dons, mas todos compartilharam um propósito comum: a devoção inabalável a Nossa Senhora Aparecida
e o desejo profundo de criar um espaço sagrado que pudesse acolher e inspirar os fiéis. Com dedicação e zelo, esses sacerdotes não apenas fortaleceram a estrutura física do santuário, mas também enriqueceram a comunidade com seu exemplo de fé, sua liderança espiritual e seu compromisso com o bem comum. Sob a orientação de cada padre, o santuário floresceu, tornando-se um lugar de oração, paz e encontro com o divino, sempre sob o olhar carinhoso da Mãe Aparecida. É graças a essa sucessão de corações devotados que o santuário se tornou o que é hoje, um símbolo de fé, esperança e união para todos os que ali chegam em busca de consolo e renovação espiritual. O santuário foi uma experiência única também. Eu confesso que a primeira romaria eu fui sendo levado pela comunidade, pelas lideranças, para que tudo fosse conduzido da melhor forma e para acolher tão grande número de romeiros. Então nós estamos fazendo juntos e eu fui também sentindo essa presença forte da espiritualidade e da fé da comunidade. Lembro que uma das primeiras preocupações, e também senti que era um anseio da comunidade, foi organizar a gruta para Nossa Senhora. Então nós fomos buscar as pedras em Chopinzinho, com seu Osmar, e fizemos aquela gruta que foi um momento importante para ter um lugarzinho um pouquinho mais orante, mais acolhedor para Nossa Senhora e para os romeiros. Jesus me cuidou tão bem deste mundo, muito mais de mim como sacerdote e de qualquer outro filho de Deus, o qual ela recebeu de Jesus no momento talvez mais, no momento com certeza mais doído da sua vida, o momento da cruz do seu filho Jesus, né? Então, e o final do meu ministério aí foi exatamente celebrar a missa no santuário, de novo, no pequeno santuário, lá no bosque, o pequeno santuário de Nossa Senhora Aparecida. E me ficou muito desejo de que se construísse um santuário, até comentei com o Dom José uma época, de construir um santuário maior ali por perto, mas aquele é tão aconchegante, aquele é tão bonito, o lugar é tão cheio de vida, de paz, que não sei se eu estaria certo. Mas em todos os casos, os momentos da Romaria, o momento mais forte foi aquela chegada dos motociclistas, motoqueiros, trilheiros, com a imagem na abertura da celebração da missa no dia da Romaria. Sentimento de gratidão por ter tido a oportunidade de poder fazer parte daquele movimento e desse movimento. Sentimento de gratidão por entender que é valorosa o cultivo e a devoção à nossa mãe. Sentimento de agradecimento pelas pessoas que comigo caminharam juntas e juntos desenvolvemos um projeto que está se formando e conseguimos colaborar com a nossa igreja, que é a Igreja Católica Apostólica Romana. A ideia das Pétalas de Rosa foi como que uma lembrança que ficasse às famílias. Foram dias de discussão, como oferecer uma lembrança às famílias que lá passassem. E aí surgiu a ideia então de largarmos pétalas de rosa. Imaginávamos na época que as pessoas pegariam as pétalas e guardariam. E algo que aconteceu. Então nós conseguimos um apoio, com um helicóptero. Conseguimos o apoio das famílias de Santa Isabel, cestas de pétalas de rosa. Durante a semana foram recolhidas as pétalas, preservadas para que não murchassem. E daí no dia das 10 horas da manhã, que é a chegada da Mãe Aparecida, desde o início da procissão lá da ponte, que vocês conhecem, até o santuário, o helicóptero passou por várias vezes e largava essas pétalas de rosa. E há poucos dias me encontrei com uma pessoa também que ela tem a pétala dentro da Bíblia ainda guardada, desde aquela época. Então é claro que, se tratando do santuário, as melhores lembranças ou as maiores, elas dizem respeito ao santuário. Lembro-me, por exemplo, acolher os peregrinos à noite, que chegavam muitos com calos nos pés, com sede, com fome. Aí tivemos a ideia de iniciarmos uma missa meia-noite para que a madrugada fosse sempre com a presença de alguém da comunidade para acolher esses que vinham.
E hoje é uma realidade que eu percebo assim bem consolidada, não dar intervalo do dia 11 para o dia 12 e acolher os peregrinos. Lembro-me muito bem, uma das primeiras reuniões com o Dom Peruso, pensamos em dar atenção para o santuário, separando santuário de paróquia. E criamos, né, o conselho do santuário também, tendo esse objetivo, dar atenção aos romeiros. A realidade da paróquia, ela sempre é um desafio, e em Santa Isabel percebemos isso, né? Trabalhar a paróquia, trabalhar o santuário, mas foram frutos colhidos já nos primeiros momentos, ter um lugar fixo para celebração também, e trouxe assim um certo benefício, porque daí não precisávamos mais alugar a tenda ou o palco para a celebração acontecer. E aí foi os melhoramentos acontecendo, né, até os dias de hoje, que cada vez que a gente vai lá se surpreende, como o ambiente vai sendo transformado, adequado, mas sem perder a originalidade que é o santuário. O bosque, essa experiência com Deus. Com certeza é um trabalho de fé. É uma comunidade que já caminha sempre em prol do santuário, e o sacerdote que entra para trabalhar junto com a comunidade, caminha junto com a comunidade naturalmente. Santa Isabel é agraciada pelo santuário, e nós vemos que o povo faz com que o santuário caminhe, e diante de ser um santuário diocesano, nós vemos, e junto com a comunidade de Santa Isabel, criamos e almejamos sempre que o santuário se expanda, cresça e se torne reconhecido mais do que ele já é também. É um sentimento inexplicável, porque nós vemos uma fé autêntica, uma fé verdadeira, o povo que se coloca à disposição, o povo da própria cidade que acolhe muito bem, como Maria acolhia todos aqueles que a buscavam, e junto do seu filho também era acolhedora. Nós vemos que a comunidade de Santa Isabel também abre o seu coração para todos os romeiros que vêm ao encontro de Nossa Senhora no santuário de Nossa Senhora Aparecida. Diante das duas romarias, o qual eu estava colaborando com o santuário, várias foram os momentos de fé expressos pelo povo. Naquele tempo, acredito que hoje também se tenha, mas naquele tempo haviam momentos de que o povo expressava, tomava o microfone em mãos, juntamente com o Padre Davi, e expressavam vários relatos de cura, de intercessão de Nossa Senhora diante da caminhada desse povo. Então foram vários momentos muito grandes de fé, de esperança, de busca, de caminhada. Muitas pessoas de joelhos saíam lá da cidade até o santuário de joelhos. Então, experiências de fé dos mais variados aspectos, e que nós percebemos e que Santa Isabel, sim, faz uma caminhada de fé e leva muitas pessoas, muitos peregrinos, muitos romeiros a fazer essa experiência de fé também. Também uma das lembranças assim que eu consigo ter da Romaria, no ano de 2014, foi que veio até a Romaria, até o santuário, o Padre Alessandro Campos. Um show muito bonito, reuniu várias pessoas, uma expressiva quantidade de pessoas que ficaram até às 18 horas devido ao show do Padre Alessandro Campos. Então é uma das memórias muito gratificantes que eu tenho desse período, e também de gratidão a toda a comunidade de Santa Isabel, que sempre se fez presente na vida dos sacerdotes e sempre colaborou na caminhada de todos os sacerdotes que passaram por esta cidade, por essa paróquia. Então a gratidão a todo o povo de Santa Isabel, que sempre colaborou, abraçou a causa e sempre caminha em prol da construção do reino de Deus. Mas nada se compara à experiência de estar lá e participar da preparação da Romaria, de viver a Romaria e do pós-Romaria. E a primeira Romaria em que eu estive lá, em 2016, foi uma Romaria com muita chuva, mais chuvas torrenciais, nas vésperas, no dia da Romaria. E toda uma expectativa que eu havia criado, não que foi frustrada, mas foi preciso ressignificar, dar um novo sentido. Mas foi uma das maiores lições que eu vivi como reitor do santuário, porque eu percebi que, e aí foi uma conversão pessoal, que a Romaria ela não está centrada na pessoa do padre, do reitor ou do sacerdote. A Romaria quem faz é o povo. São as lideranças que organizam, mas é o povo romeiro.
E com chuva ou com sol, com qualquer tempo, a romaria acontece, porque o povo assim o permite e deseja. Olha, quando chegava próximo à romaria, vinha na minha mente os peregrinos que todos os caminhos conduz ao santuário diocesano. Os peregrinos caminhando quilômetros e quilômetros, e eu estive nas duas romarias bem no tempo da pandemia, enquanto as celebrações estavam acontecendo na igreja matriz, porque não foi permitido as celebrações no santuário. As celebrações aconteciam na igreja matriz, mas os romeiros estavam no santuário. Como não se tinha previsão de nenhuma celebração, nós então fizemos uma celebração na tarde do dia 12, quando levamos a imagem para o santuário de volta. E chegando lá, parece que brotou do chão aquele grande número de romeiros. Eu fiquei um tanto assustado diante de tanta gente que brotava do chão para aclamar a Mãe Negra, a Mãe Aparecida. E na última celebração nós tivemos a graça da presença do Padre Davi, o encanto e a alegria do povo ver aquele homem debilitado, já próximo, podemos dizer assim, da sua partida, da sua Páscoa para a casa do Pai, e ele com toda aquela força, aquele vigor, trouxe uma mensagem, mais pela sua presença ali entre nós naquela tarde do dia 12 de outubro. Sem dúvida que marcou muito, mesmo a gente aproveitando a parafina que chega pelas mãos dos romeiros, nós reaproveitamos aquela parafina e transformamos em vela. Chega novamente nas mãos dos romeiros. Vale a pena procurar a Casa da Mãe neste santuário, em Santa Isabel, que há mais de 4 décadas reúne peregrinos de diversas localidades e até de outros estados. Ao nosso santuário, aqui em Santa Isabel do Oeste, é importante que os nossos peregrinos que chegam à Casa de Maria se sintam tratados como um familiar e não como hóspedes. Devem sentir-se em casa, acolhidos, amados, com olhos de misericórdia. Seja ele quem for, jovem ou velho, rico ou pobre, doente ou atribulado, ou turista curioso, possa ele encontrar o acolhimento devido, porque em cada um existe um coração que busca a Deus, por vezes sem se dar conta plenamente. Gratidão à iniciativa do Padre Cestílio Mioto, que foi o propulsor do santuário dedicado a Nossa Senhora Aparecida, e a todos os sacerdotes que dedicaram suas vidas ao povo de Santa Isabel, bem como aos milhares de peregrinos que chegam no dia 12 de outubro e também nos finais de semana ao longo do ano. A romaria é fruto do trabalho dedicado de muitas mãos que, ao longo de todo o ano, se unem em um esforço coletivo para tornar esse evento especial possível. Os trabalhadores têm um papel essencial e sua dedicação vai muito além do dia 12. Eles dedicam horas, com carinho e compromisso, para que tudo corra bem e para que cada detalhe seja cuidadosamente preparado. É graças a esses voluntários que a romaria acontece com tanta organização e acolhimento. O sucesso de cada romaria é, sem dúvida, um reflexo da generosidade e do esforço incansável desses voluntários que trabalham com o coração cheio de fé e amor pela Nossa Senhora Aparecida. Eu quero dizer também que a vida aqui no santuário, mais que dar,
eu recebo muita graça, muitas satisfações, muitas alegrias espiritual. Conciliando, ajudando ele, é a primeira que vai ser beneficiada de tantas e tantas graças que eu, que sou um pequeno, humilde canal, vou ajudar a estas pessoas que vêm no dia a dia. E depois também digo que é que reza para todas estas pessoas. São 2.000, 3.000, 4.000 pessoas que pedem, e então eu rezo para ele toda vez que eu olho a folhinha. Eu rezo para ele, e depois às 3 horas da tarde, todo domingo, nós temos o terço aqui no santuário. Então, com o Romero que estão aqui, que participa do terço, digo, vamos a rezar para todas as pessoas que aqui, ao pé de Nossa Senhora, deposita a sua necessidade espiritual, também como família, não é somente a saúde do corpo, mas também muitas e muitas pedem a saúde da alma, o perdão, a conversão, tirando o mal das pessoas que talvez têm inveja, tem o mal que persegue as pessoas, né? Então nós vamos a rezar também para todos os romeros que aqui passam durante a semana e que também deixa aqui o seu pedido. A sementinha foi jogada e essa sementinha ela está sendo cultivada e cada vez ela traz mais frutos. Hoje eu posso dizer assim que eu tenho a felicidade de estar vivo aqui, agradeço pela vida, a fé que eu deposito em Nossa Senhora Aparecida e ver o que acontece hoje aqui no santuário, a fé que as pessoas têm pelo Brasil afora. É só quem precisou, quem tem a fé, quem acredita, quem pede a fé, eu costumo dizer, ela move sim, mas move montanhas, não só a poeira. Os romeiros, eles vêm de longe e não vêm fazer um passeio, assim como eu também. Vêm trazer para os pés de Maria sua família, seus filhos, suas doenças. Continuemos devotos de Nossa Senhora. Continuemos amando a Nossa Senhora. E coloque sempre na sua casa uma bela imagem. Coloque a Bíblia aberta e se proponha a ser um enviado de Cristo. Seja você quem for, a sua presença, com o coração cheio de Deus e amor a Nossa Senhora, faz bem para todos. Então que Deus abençoe a você, Romero. Mas o que podemos fazer de bem, façamos. Porque eu me sinto tão bem como sacerdote falar de Nossa Senhora. Sentir que Nossa Senhora eu a eleger como mãe, como advogada das causas minhas e dos outros. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Nossa Senhora Aparecida nos acompanhe com sua bênção. Toda vez que nós entramos e saímos, ela nos acompanha com sua graça e sua bênção todos os dias. Tchau!